Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco são algumas condições renais bem importantes. Vamos começar com a pielonefrite, olhando mais de perto como ela se apresenta na gestação, sabe? A nossa base principal para isso é o material da classe 15. Isso. É um tema crucial na obstetrícia. Exato, mas olha, a gente não vai parar aí. Para ter uma visão mais completa, vamos também explorar outras duas síndromes renais que são fundamentais: a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. Ah, ótimo. Comparar as duas é sempre muito útil para clarear as coisas. Pois é, nossa missão hoje é destrinchar essas condições. Primeiro, a pielonefrite na gravidez, entender os riscos, o manejo. E depois, assim, deixar bem claras as diferenças entre nefrítica e nefrótica. Vamos lá. Acho que vai ser bem produtivo. Então, começando pela pielonefrite na gestação. A Class 15 já solta um dado importante logo de cara. Infecção urinária sem sintoma é comum, tipo, 10% das gestantes têm. Exato. E pode parecer pouco, né? 10%. Mas o problema é o que vem depois. Pois é, por que isso importa tanto? Importa muito porque se você não trata essa bacteriúria assintomática, como a gente chama, uns 30% desses casos podem evoluir para pielonefrite. 30%? É bastante coisa. É muito. E pielonefrite é uma infecção no rim, bem mais grave. Por isso que, na gravidez, a regra é clara. Achou bactéria na urina, mesmo sem sintoma nenhum, tem que tratar, sem exceção. Faz todo sentido. E a própria gravidez, ela meio que facilita essas infecções, né? O corpo muda. Exatamente. A gestação traz um monte de alterações. Tem mudanças anatômicas, funcionais. Por exemplo, o rim produz mais urina. E nessa urina pode ter mais glicose, mais proteína. É a tal da glicosúria fisiológica. Ah, sim. E tem mais. A progesterona, que é um hormônio essencial na gravidez, ela causa um relaxamento da musculatura lisa. Isso inclui os ureteres, os canais que levam a urina do rim para a bexiga. Eles ficam mais relaxados. Isso, ficam com menos motilidade. E o útero, crescendo, também comprime esses ureteres. O resultado disso tudo, a urina fica mais tempo parada ali, a chamada estase urinária. E urina parada é um prato cheio para a bactéria crescer, né? Entendi. O sistema fica mais lento, digamos assim, e mais vulnerável. Então, seguindo essa progressão que a classe 15 mostra, como a gente começa a identificar? Pela bacteriúria assintomática, né? Isso. O diagnóstico é basicamente pelo exame de urocultura. Se ele mostra mais de 100 mil colônias de bactérias por mililitro e a gestante não sente absolutamente nada, é bacteriúria assintomática. E se ela sentir algo, tipo ardência para urinar? Aí já não é mais assintomática, né? Se tem sintoma, como disúria, que é essa ardência, ou se o exame de urina simples já mostra leucócitos, nitritos, aí já é sintomático. Mas para assintomática, o tratamento geralmente é com antibióticos orais seguros, tipo cefalexina, nitrofurantoína. Ok. E se a infecção desce para a bexiga? Vira cistite? Quais são os sinais aí? Na cistite, os sintomas são bem clássicos, né? A disúria que a gente falou, vontade de ir ao banheiro toda hora, que é a polaquiúria, aquela sensação de urgência para urinar, sabe? E dor na parte de baixo da barriga, bem em cima da bexiga. Diagnóstico é clínico, então. Principalmente clínico, pelos sintomas. Às vezes a gente confirma com o exame de urina. O tratamento continua com antibiótico, mas aí é fundamental orientar a beber bastante líquido, fazer repouso e usar analgésico se tiver dor. E depois? Há um ponto muito importante. Depois que termina o tratamento da cistite, tem que fazer uma urocultura de controle, para ter certeza que a infecção foi embora mesmo. Isso é crucial na gestação. Certo. Agora vamos para o foco principal da classe 15, a pielonefrite. Aqui a coisa muda de figura, né? O material fala em risco sério, comprometimento sistêmico, até sepse. Exatamente. Pielonefrite na gestação é uma emergência médica. Não dá para brincar. O quadro é bem mais intenso. Quais são os sinais de alerta? Como a gente sabe que a infecção subiu para o rim? Os sintomas ficam mais gerais, sabe? Um mal-estar muito forte, fraqueza,
perda de apetite, às vezes a pessoa vomita, pode ter até dificuldade para respirar. A febre costuma ser alta, com calafrios, e o sinal clássico é a dor lombar. Aquela dor nas costas, na altura dos rins. Isso, bem ali. E tem uma manobra que a gente faz, que é dar uma pancadinha leve na região lombar, o chamado sinal de Giordano. Se a dor piora muito com isso, é muito sugestivo de pielonefrite. Giordano positivo. E a causa? A clavice 15 menciona uma bactéria específica. Sim, a Escherichia coli. É a grande vilã na maioria das vezes, responsável por uns 80% dos casos. É uma bactéria que vive no nosso intestino normalmente, mas que pode subir pelo trato urinário. Entendi. E o tratamento para pielonefrite? Deve ser bem diferente de tratar uma cistite em casa. Totalmente diferente. Não existe tratar a pielonefrite na gestação em casa. É internação hospitalar imediata. Sempre. E o que é feito no hospital? É um manejo bem mais intensivo. Primeiro, claro, hospitalizar. Depois, monitorar os sinais vitais da gestante de perto. Pressão, pulso, temperatura, respiração. O tratamento principal é com antibiótico na veia. Qual antibiótico, geralmente? Ceftriaxona é uma escolha muito comum e eficaz. E a gente mantém um antibiótico intravenoso até a paciente ficar pelo menos 48 horas sem febre. Depois pode até passar para a via oral, mas o início é na veia. E além do antibiótico? Controle da dor e da febre, claro. Muita hidratação, geralmente começa na veia também, para garantir que ela esteja bem hidratada e para ajudar a lavar os rins, digamos assim, e ficar de olho na quantidade de urina que ela produz, o controle da diurese. Exames também, imagino. Sim, exames de laboratório são repetidos a cada 48 horas. Urina, urocultura, para ver se a bactéria está respondendo ao antibiótico, marcadores de inflamação como a proteína C reativa. E se ela não melhorar rápido? Aí a gente precisa investigar complicações. Pode ser um abscesso no rim, por exemplo. Nesses casos, uma ecografia renal e das vias urinárias é indicada. E depois da alta? Acabou o problema? Não. O acompanhamento continua. É essencial fazer uma nova urocultura umas 2 semanas depois da alta, para garantir que a cura foi completa. A pielonefrite pode voltar. Nossa, é um cuidado bem rigoroso. E se a gestante tem infecções urinárias de repetição? A classe 15 fala algo sobre isso? Fala assim, se a gestante tem o que a gente chama de ITU de repetição, ou se ela tem um segundo episódio de infecção urinária na mesma gravidez, especialmente se um desses foi pielonefrite, e ela tem outros fatores de risco associados, aí a gente considera quimioprofilaxia. Que seria... Usar uma dose baixa de antibiótico todos os dias ou após relação sexual, dependendo do caso, para prevenir novas infecções durante o resto da gravidez. Então, para fichar a pielonefrite na gestação, quadro clínico sugestivo, com febre, dor lombar, Giordano positivo, muitas vezes com histórico de cistite recente, a suspeita é alta e o manejo é hospitalar, intensivo, não dá para subestimar. Fica claro, e os riscos, as complicações que a classe 15 destaca, além da sepse que você mencionou. As complicações são sérias, tanto para a mãe quanto para o bebê. As principais são o risco aumentado de trabalho de parto prematuro e de ruptura prematura das membranas, a famosa bolsa estourar antes da hora. Para a mãe, quais outros riscos? Pode ter insuficiência renal aguda, mesmo que temporária, anemia, dificuldade respiratória e, como falamos, o abscesso renal é uma complicação possível. E para o bebê? Além do risco de nascer prematuro, tem a corioaminionite, que é a infecção das membranas e do líquido amniótico. Isso pode levar a um bebê com baixo peso ao nascer ou, em casos mais graves, até a perda fetal. Por isso, todo esse protocolo rigoroso. Entendido. Fica muito claro o porquê de tanta atenção à pielonefrite na gravidez. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda nos rins, vamos usar os outros materiais para ampliar a nossa visão. Que tal a gente explorar agora as síndromes nefrítica e nefrótica? Ótimo. São 2 grandes grupos de doenças glomerulares e entender a diferença entre elas é fundamental. Perfeito. Então, vamos começar pela síndrome nefrítica. O que define esse quadro? A síndrome nefrítica, basicamente, é um conjunto de sinais e sintomas que aparecem por causa de uma inflamação nos glomérulos. Lembra dos filtros do rim?
Na nefrítica, eles estão inflamados. Inflamados. E o que essa inflamação causa? A característica obrigatória, o que define a síndrome nefrítica, é a presença de sangue na urina que vem desses glomérulos inflamados. É a hematúria glomerular. Só sangue na urina? Não, geralmente vem acompanhada de outras coisas. Perda de proteína na urina, mas importante, em quantidade menor do que na síndrome nefrótica. A gente chama de proteinúria subnefrótica, geralmente menos de 3,5 gramas por dia. Certo. Que mais? É comum ter um inchaço, um edema, mas geralmente é mais leve. A pressão arterial costuma subir, às vezes bastante, e a função do rim, a taxa de filtração glomerular, pode cair. Muitas vezes a gente usa glomerulonefrite aguda quase como sinônimo de síndrome nefrítica aguda. E como essa inflamação causa tudo isso? O sangue na urina, a pressão alta? O processo básico é uma agressão ao glomérulo, geralmente pelo sistema imunológico. Podem ser anticorpos atacando diretamente ou complexos imunes, que são tipo pacotinhos de anticorpo ligado a um antígeno que se depositam lá no filtro. E esse depósito causa a inflamação. Exato. Isso dispara uma resposta inflamatória. Células de defesa são chamadas para o local, liberam substâncias inflamatórias, ativam o sistema complemento. Toda essa briga danifica a parede do filtro, a barreira de filtração. Aí o sangue passa. Isso. As hemácias, os glóbulos vermelhos, conseguem escapar para a urina. E um detalhe interessante, ao passar pelos buraquinhos do filtro danificado, elas se deformam. Por isso a gente fala em hematúria dismórfica. Ver hemácias dismórficas na urina é um sinal forte de que o problema é lá no glomérulo. E os cilindros hemáticos que você mencionou antes? Ah, sim. Às vezes, essas hemácias que escapam formam como se fossem moldes dos túbulos renais lá na frente. São os cilindros hemáticos. Encontrar isso no exame de urina é quase uma assinatura de glomerulonefrite. Entendi. E a pressão alta e o inchaço? A inflamação também pode meio que entupir o filtro, dificultando a filtração do sangue e a eliminação de sal e água. O corpo retém sódio e água e isso leva ao edema e à hipertensão. Se a queda da filtração for muito grande, as toxinas começam a acumular no sangue, o que a gente chama de azotemia. Faz sentido. E quais são as causas mais comuns dessa síndrome nefrítica? Os materiais agrupam de um jeito interessante, né? Pelo consumo de complemento. É uma forma útil de organizar, sim. O sistema complemento faz parte da nossa defesa e algumas doenças renais ativam e consomem as proteínas desse sistema. Então a gente pode dividir as causas em com consumo de complemento, ou seja, o complemento no sangue fica baixo. Como, por exemplo, A glomerulonefrite pós-infecciosa, principalmente a pós-estreptocócica, GNPE, que é muito clássica. Também a glomerulonefrite membranoproliferativa, a nefrite lúpica, causada pelo lúpus, e a crioglobulinemia. e as que geralmente não consomem complemento, que cursam com complemento normal, aí temos a nefropatia por IgA, também conhecida como doença de Berger, que é bem comum, a púrpura de Henoch-Schönlein e um grupo chamado de glomerulonefrites paucimunes, que estão associadas a vasculites e a doença antimembrana basal glomerular. Vamos pegar a GNPE, a pós-estreptocócica, que é um exemplo bem clássico que os materiais citam. Como ela funciona? A GNPE é um ótimo exemplo. Ela acontece tipicamente depois de uma infecção por uma cepa específica do estreptococo beta-hemolítico do grupo A, geralmente uma infecção de garganta, faringite ou de pele, impetigo. Mas o problema no rim não vem junto com a infecção, né? Não, e esse é o ponto-chave. Existe um período de latência. Os sintomas renais, sangue na urina, inchaço, pressão alta, só aparecem semanas depois da infecção original. Tipo 1 a 3 semanas depois de uma faringite, ou 3 a 6 semanas depois de um impetigo. Ah, então tem esse intervalo. Exato. É mais comum em crianças. O diagnóstico se baseia nessa história, infecção prévia plus latência, no quadro de síndrome nefrítica e na confirmação da infecção estreptocócica recente, com exames como o ASLO. E o achado laboratorial típico é o complemento baixo, principalmente o C3. E o tratamento? Geralmente de suporte. Controlar o inchaço e a pressão com restrição de sal, diuréticos. Usar antibióticos se a infecção original ainda estiver ativa,
para erradicar a bactéria. Mas a doença em si costuma ser autolimitada, melhora sozinha na maioria das vezes. Interessante. E a nefropatia por IgA, a doença de Berger, qual a grande diferença? A nefropatia por IgA é a glomerulonefrite primária mais comum no mundo todo. Aqui, o problema central parece ser um defeito na produção ou estrutura da IgA, que é um tipo de anticorpo. Essa IgA defeituosa forma complexos que se depositam no mesanjo, uma parte do glomérulo, e causam inflamação. E como ela se manifesta? A forma mais clássica é com episódios de hematúria macroscópica, ou seja, sangue visível na urina, que acontecem junto com infecções, como uma dor de garganta ou uma gastroenterite. Por isso é chamada às vezes de simfaringite. Ou então, a pessoa pode ter só sangue microscópico na urina, detectado em exames de rotina de forma persistente. Então a diferença da GNPE é que não tem a latência. Exatamente. Na IgA, a hematúria pode vir durante a infecção. E a outra grande diferença, o complemento sérico é normal na nefropatia por IgA. O diagnóstico definitivo mesmo precisa de biópsia renal, que vai mostrar os depósitos de IgA no mesanjo. E o tratamento da IgA? O foco é controlar a pressão arterial e a proteinúria, geralmente com medicamentos como IECA ou BRA. Em casos mais graves ou que progridem rápido, pode ser necessário usar imunossupressores como corticoides. Entendido. E só para fechar esse bloco da nefrítica, o que seria a glomerulonefrite rapidamente progressiva, a GNRP? O nome já assusta. Assusta mesmo, e com razão. É a forma mais grave de síndrome nefrítica. A característica dela é uma perda muito rápida da função renal, questão de dias a semanas. É uma emergência nefrológica. Felizmente é rara. E o que se vê na biópsia? O achado patológico característico são os crescentes na maioria dos glomérulos. Existem tipos diferentes dependendo do que se encontra na imunofluorescência, mas o importante é saber que é grave e exige tratamento imunossupressor, pesado e urgente, muitas vezes com pulsoterapia de corticoide, ciclofosfamida e às vezes até plasmaferese, para tentar salvar o rim. Uau! Bem intenso. Ok, acho que entendemos a síndrome nefrítica como essa inflamação que causa vazamento de sangue e entupimento. Agora vamos mudar para a síndrome nefrótica. Como ela se diferencia? Se a nefrítica é o filtro inflamado e rasgado, o que acontece na nefrótica? Na síndrome nefrótica, o problema central é diferente. É um dano mais direto à estrutura da barreira de filtração, principalmente as células chamadas podócitos. São células super especializadas que formam a última camada do filtro. Pense que os poros finos desse filtro ficaram muito alargados. E qual a consequência principal desse alargamento? A consequência é uma perda maciça de proteínas pela urina, principalmente a albumina, que é a proteína mais abundante no nosso sangue. Essa perda enorme de proteína é a marca registrada da síndrome nefrótica. Perda maciça. Como isso é definido nos exames? São duas características principais que definem a síndrome. Primeiro, a proteinúria intensa, que a gente chama de proteinúria nefrótica. Isso significa perder mais de 3,5 gramas de proteína na urina em 24 horas, em um adulto, ou mais de 50 miligramas por quilo de peso por dia em crianças. É muita proteína indo embora. E a segunda característica? É a consequência direta dessa perda, a hipoalbuminemia. O nível de albumina no sangue fica baixo, geralmente abaixo de 3,5 gramas por decilitro, porque ela está sendo perdida na urina. E frequentemente, junto com essas duas, a gente vê outras coisas também. Como que? A nasarca, que é aquele edema, aquele inchaço, só que generalizado e muitas vezes bem intenso. Pode inchar rosto, pernas, barriga, ascite, saco escrotal. É bem mais pronunciado que o edema da nefrítica. E mais alguma coisa? Sim, a dislipidemia. O colesterol e os triglicerídeos ficam altos no sangue. E também a lipidúria, que é a presença de gordura na urina. Às vezes, no exame de urina, a gente vê umas estruturas chamadas corpos gordurosos ovais. Nossa, perder tanta proteína assim deve causar um monte de problemas, né?
Quais são as complicações mais importantes da síndrome nefrótica? Sim, as complicações são um capítulo à parte e muito importantes. Sim, as complicações são um capítulo à parte e muito importantes. A anasarca, o inchaço, é a mais visível. Acontece principalmente porque a albumina baixa no sangue diminui a pressão oncótica, que é a força que segura a água dentro dos vasos. Sem albúmina suficiente, a água extravasa para os tecidos. Pode ter também um componente de retenção de sal pelo rim. E a dislipidemia? Por que acontece? A dislipidemia parece ser uma resposta do fígado. Para tentar compensar a perda de albumina, ele aumenta a produção de várias proteínas e, junto, acaba produzindo mais lipoproteínas que transportam colesterol e triglicerídeos. Além disso, a barreira danificada pode permitir a passagem de lipídios para a urina. E tem riscos mais graves, né? Ouvi falar de trombose. Exatamente. Um risco muito sério na síndrome nefrótica é a hipercoagulabilidade, o estado de sangue grosso, digamos assim, Por que isso acontece? por vários motivos. A gente perde na urina proteínas anticoagulantes importantes, como a antitrombina 3. Ao mesmo tempo, o fígado aumenta a produção de fatores que promovem a coagulação. O resultado é um risco muito aumentado de trombose venosa profunda, embolia pulmonar e um tipo bem característico é a trombose da veia renal. Trombose na veia do próprio rim. Isso. Pode causar dor no flanco, sangue na urina, piora súbita da função renal e da proteinúria. É uma complicação grave. Por causa desse risco, muitas vezes a gente precisa usar anticoagulantes profiláticos em pacientes com síndrome nefrótica, especialmente se a albumina estiver muito baixa. Que perigo! Além da trombose, tem mais complicações? Sim, outra importante é a suscetibilidade aumentada a infecções, Por quê? porque junto com a albumina, a gente também perde imunoglobulinas na urina, que são os nossos anticorpos. Isso deixa o paciente mais vulnerável, principalmente a infecções por bactérias encapsuladas, como o pneumococo. Em crianças, por exemplo, pode ocorrer peritonite bacteriana espontânea, e os próprios tratamentos que muitas vezes usam imunossupressores também contribuem para esse risco. Faz sentido. E tem a questão da nutrição também. Tem sim. A desnutrição proteica pode acontecer a longo prazo por causa dessa perda contínua de proteínas. O edema no intestino também pode tirar o apetite. Então é um quadro com muitas repercussões sistêmicas. Realmente bem complexo. E o que causa esse dano tão grande no filtro, essa perda maciça de proteína? Quais são as doenças por trás da síndrome nefrótica? As causas são variadas e geralmente a gente precisa da biópsia renal para identificar o padrão histológico e chegar à causa específica. As principais são: as causas são variadas e geralmente a gente precisa da biópsia renal para identificar o padrão histológico e chegar à causa específica. As principais são: em crianças, especialmente menores de 10 anos, a causa número 1 é a doença por lesão mínima, DLM. Lesão mínima. Por que esse nome? Porque no microscópio de luz comum, o glomérulo parece praticamente normal. A lesão mesmo, que é uma fusão dos processos dos podócitos, só é vista na microscopia eletrônica. A boa notícia é que geralmente responde muito bem a corticoides, mas tem chance de recidivar. E em adultos, qual a causa mais comum? Em adultos, a principal causa primária de síndrome nefrótica é a glomerulosclerose segmentar e focal, GEF. Aqui, já existe uma lesão mais estrutural, com áreas de cicatrização, esclerose, em alguns glomérulos, por isso focal, e em apenas parte desses glomérulos, por isso segmentar. A GEF pode ter causas diferentes? Sim, pode ser primária, talvez por um fator circulante que lesa os podócitos, pode ser genética, ou pode ser secundária a outras condições, como adaptação à perda de néfrons, obesidade, refluxo vésico-reteral ou lesão direta por vírus, como HIV, especialmente a forma colapsante, ou drogas, como heroína. O tratamento varia e o prognóstico é mais reservado que o da lesão mínima. E tem mais alguma causa importante em adultos? Tem sim outra muito relevante, a nefropatia membranosa, NM. Aqui o problema é o depósito de imunocomplexos num local específico, entre a membrana basal glomerular e os podócitos, espaço subepitelial. Isso causa um espessamento da membrana visto na microscopia óptica. E a membranosa também pode ser primária ou secundária? Exato. A forma primária, hoje a gente sabe, muitas vezes está associada a um anticorpo específico,
o antirreceptor de fosfolipase A2, anti-PLA2R. Mas a membranosa também pode ser secundária a outras doenças, como lúpus, alguns cânceres sólidos, infecção por hepatite B ou uso de certas drogas. O tratamento depende do risco de progressão e cerca de 40% dos casos podem ter remissão espontânea. Então, basicamente, lesão mínima em crianças, GF e membranosa como as principais em adultos, mas tem outras. Isso. Tem a glomerulonefrite membranoproliferativa, GNMP, que muitas vezes dá um quadro misto, nefrítico-nefrótico, e frequentemente é secundária a infecções crônicas como hepatite C ou doenças autoimunes. E tem a amiloidose renal, onde proteínas anormais se depositam nos glomérulos, causando proteinúria maciça e progressão para a doença renal crônica. Mas as três que falamos, DLM, GF, MN, são as mais comuns de síndrome nefrótica pura, digamos assim. Certo, cobrimos bastante terreno sobre as duas síndromes. Para a gente organizar bem as ideias agora, que tal recapitularmos as diferenças cruciais entre a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica? Acho que isso é fundamental, né? O tal pulo do gato. Com certeza. Fazer essa comparação direta ajuda muito a fixar os conceitos. Vamos lá, ponto a ponto. O processo básico. Na nefrítica, o problema é inflamação aguda no glomérulo. Na nefrótica, é um dano à barreira de filtração, principalmente nos podócitos, levando à perda maciça de proteína. Ok, inflamação versus dano na barreira. E o sangue na urina? Na nefrítica, é a regra, é o cartão de visitas. É glomerular, com hemácias dismórficas, cilindros hemáticos. Na nefrótica, geralmente está ausente ou é muito leve, microscópica. E a proteína na urina? Na nefrítica, é leve a moderada, subnefrótica, menos de 3,5 gramas a dia. Na nefrótica, é intensa, nefrótica, mais de 3,5 gramas a dia. É a marca registrada da nefrótica. Inchaço. Na nefrítica, costuma ser leve, mais relacionada à retenção de sal e água pela inflamação. Na nefrótica, frequentemente é severo. É a anasarca, causada principalmente pela perda de albumina, hipoalbuminia, talvez com um componente de retenção de sal também. Pressão alta. Hipertensão arterial, HAS. Na nefrítica, é comum e muitas vezes acentuada. Na nefrótica, é menos comum ou mais leve. Em algumas causas, como a lesão mínima, pode nem ter hipertensão. Gorduras no sangue e na urina. Na nefrítica, geralmente normais. Na nefrótica, a hiperlipidemia, colesterol e triglicerídeos altos, e a lipidúria são características clássicas. E o sistema complemento? Na nefrítica, pode estar baixo em causas importantes, como GNP, GNMP, lúpus, ou pode estar normal em outras, como a nefropatia por IgA. Na nefrótica, geralmente é normal, exceto se a causa for algo como o lúpus classe 5 ou GNMP. E as complicações mais típicas de cada uma? Na nefrítica aguda, a gente se preocupa mais com lesão renal aguda, necessidade de diálise, emergências hipertensivas. Na nefrótica, as grandes preocupações são as complicações sistêmicas, trombose, infecções graves, o manejo do edema severo e as consequências da dislipidemia a longo prazo. Essa comparação lado a lado ajuda demais a visualizar os dois cenários. Mas uma dúvida que fica: elas são sempre caixinhas separadas assim, nefrítica ou nefrótica, ou uma pessoa pode ter um quadro misturado? Excelente pergunta. Não são sempre caixinhas separadas, não. Podem se misturar, sim. Algumas doenças glomerulares, como a glomerulonefrite membranoproliferativa que a gente mencionou, ou algumas formas de nefrite lúpica, podem apresentar o que a gente chama de quadro nefrítico-nefrótico. O que seria isso? Seria um paciente que tem, ao mesmo tempo, sinais de inflamação significativa, como hematúria glomerular importante, cilindros hemáticos, hipertensão, e também a perda maciça de proteína, acima de 3,5 gramas dia, com hipoalbuminemia e edema nefrótico. É como se combinasse características das duas síndromes. Entendi. É como ter o pior dos dois mundos, então. Infelizmente, em termos de gravidade e complexidade do manejo, pode ser sim. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente leva dessa nossa conversa?
Começamos com um problema bem específico e importante, a pielonefrite na gestação, detalhando os riscos e como manejar, muito baseado na classe 5. Isso, destacando a importância de tratar até a bacteriúria sintomática e o manejo hospitalar intensivo da pielonefrite na gestante. Exato. E depois a gente abriu o leque para entender melhor essas duas grandes síndromes renais, a nefrítica e a nefrótica, usando as outras fontes para comparar e contrastar. E o que fica, eu acho, é como mecanismos diferentes no glomérulo. De um lado, uma inflamação aguda, do outro, um dano na barreira de filtração, levam a apresentações clínicas, achados laboratoriais e, principalmente, complicações e abordagens terapêuticas tão distintas. Reconhecer esses padrões é a chave, né? Fundamental. Saber se você está diante de um quadro predominantemente nefrítico ou nefrótico guia toda a investigação e o tratamento. E para a gente pensar um pouco além, considerando toda essa variedade de causas, desde infecções como estreptococo ou vírus, até processos autoimunes como lúpus ou anticorpos específicos como na membranosa, como você vê o futuro? Será que a gente vai conseguir, talvez com genética ou marcadores mais finos, prever melhor quem vai desenvolver uma complicação renal depois de uma infecção ou quem tem mais risco de progredir para a doença renal crônica numa síndrome nefrótica e precisaria de um tratamento mais individualizado logo de cara? É uma ótima reflexão. A busca por biomarcadores prognósticos e preditivos de resposta ao tratamento é uma área muito ativa de pesquisa em nefrologia. A ideia é justamente essa, sair de uma abordagem mais baseada em padrões gerais e ir para uma medicina mais personalizada considerando o risco individual de cada paciente. Ainda temos um caminho a percorrer, mas os avanços têm sido significativos. Fica aí a reflexão, então. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise detalhada hoje e esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear um pouco mais esses importantes e complexos temas renais. Viu que agradeço a oportunidade. Até a próxima!